Hoje a igreja coloca para nossa reflexão esta cura dos 10 leprosos. Aplicando na nossa vida espiritual, nós sabemos que a lepra é figura do pecado. Essa é a maior lepra que alguém pode contrair. Nós temos a lepra externa, qualquer chaga, qualquer ferida externa, não tem comparação com a lepra do pecado, aquilo que acontece na nossa alma, no nosso interior. Porque justamente acontece o que acontecia no contexto de Jesus. A lepra excluía a pessoa de sua casa, de sua família, da igreja. A pessoa tinha que ser separada, excluía a pessoa do templo. Era uma pessoa humilhada, que trazia angústia, uma angústia muito grande, aquele que contraria, aquele que pegava lepra no seu tempo. E o pecado faz isso. Nós sabemos que no dia do nosso santo batismo, nós fizemos uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Nós recebemos uma vida nova. E o que tira essa aliança, esse pacto nosso com Deus, essa união, essa amizade com Deus? É justamente a lepra do pecado. Por isso que todo o nosso esforço espiritual é para isso, para lutar contra o pecado, para manter a minha alma limpa, cuidar da nossa saúde, a saúde principalmente da nossa alma. Isso é o mais importante. Porque nós sabemos que o pecado, essa lepra do pecado, ele também contamina as outras pessoas, como acontecia na época de Jesus. É uma pessoa que faz o mal, ela vai também contaminando, levando isso, essa maldade para as outras pessoas. As pessoas vão se afastando de Deus por causa de um mau exemplo. E ao contrário também, contamina, mas aí é pela bondade, aquele que vive na graça de Deus. Por isso que a lepra é um horror no nosso coração. Nós vemos hoje a canonização de São Carlo Acutis, como que ele contagiou todos os jovens, ainda hoje, quantos jovens buscando mais o amor à Eucaristia, à confissão, buscando mais a devoção à Nossa Senhora, a caridade, por causa de sua santidade. É Carlo Acutis, um exemplo daquele que tem a alma pura, aquela alma reta, que não tem maldade no coração, que não tem a lepra do pecado. Realmente um grande santo, foi canonizado hoje, São Carlo Acutis, um jovenzinho que morreu com apenas 15 anos, mas ele sabia bem o que ele queria, ele sabia bem, a sua meta era viver com Cristo. Ele mesmo dizia: o meu grande projeto é viver sempre perto de Jesus, viver com Jesus. Esse era o grande projeto dele. Deve ser também a nossa meta, na nossa vida espiritual, devemos ter também os nossos propósitos, para a gente não cair na lepra do pecado. Mas é claro, amados irmãos, nós temos as nossas misérias, as nossas fragilidades, e para nossa alegria, para nossa segurança, tranquilidade, nós temos a presença de Jesus. É Ele que limpa a lepra, é Ele que cura, é Ele que transforma. Por isso que aqueles 10 homens de longe começaram a gritar: Jesus, tende piedade de nós. Eles reconheceram que eles precisavam de Jesus. Tende piedade de nós. Essa deve ser sempre a nossa oração. Jesus, tende piedade de mim, eu sou pecador. Também tenho as minhas misérias. Eu também tenho os meus pecados. E é claro, Jesus cheio de misericórdia, o evangelista fala, vendo-os, ou seja, Jesus fixa o olhar e manda aqueles homens, vai até o sacerdote. Naquela época tinha que conferir com os sacerdotes a cura da lepra. Jesus, portanto, ele manda ir até os sacerdotes. E quantas vezes Jesus faz isso conosco, olhando para a gente, talvez aqui na missa, na igreja, no sacrário, vai até o sacerdote, limpa a sua alma, faça uma boa confissão, vai até o confessionário, porque Jesus pode tudo. Ele pode limpar, não importa o tamanho do seu pecado, Jesus pode limpar toda a sua alma, pode tirar toda a lepra, todo o vício, todo o pecado. E para isso nós precisamos de fé, dar esse passo, como aqueles homens foram correndo até os sacerdotes, e acontece que no caminho eles ficaram curados. Era a fé daqueles homens. Aqui a gente percebe como a fé antecede qualquer coisa. A fé
o arrependimento do nosso coração, a dor de nossos pecados, traz isso, traz perdão de Deus, traz a limpeza. Como nos explica hoje São Paulo na leitura, é a fé, aqueles que creem, aqueles que acreditam em Jesus, é isso que salva, que traz justificação. Mas não é só a fé, depois a gente tem que buscar mais ainda esse encontro com Cristo, porque o que aconteceu? Um somente voltou para agradecer a Jesus o milagre, a cura da lepra. Os outros 9 talvez foram correndo para casa, para comemorar com a família, em casa, e voltou a alegria, voltou a paz, mas um só voltou, e era samaritano, era estrangeiro, deveria ter sido outro, mas foi justamente essa pessoa estranha, um estrangeiro, um samaritano, é ele que voltou para agradecer, e muito mais do que a cura exterior, é esse que foi realmente justificado, porque ele voltou lá, ele reconheceu esse grande milagre, esta grande graça, e daí uma grande lição para nós, saber agradecer a Deus. E aquele que mais peca é aquele que tem que mais agradecer ainda, porque ele recebeu a maior graça de Deus, que foi o perdão de seus pecados. Nós devemos agradecer sempre. Santo Tomás nos explica que tem 3 tipos de agradecimento, aquela pessoa que agradece no coração, aquela pessoa que agradece vocalmente, que vai lá falar, agradecer, e tem aquela pessoa que agradece dando algo em troca. E eu diria que no contexto hoje, nós devemos agradecer de diversas formas, também de tudo isso, fazendo tudo isso, agradecer no nosso coração, agradecer pelas nossas palavras, fala para Jesus os milagres que Ele já fez, a bondade que Ele já fez na sua vida, cada graça que você recebe dEle, e dá algo em troca, principalmente ofereça o seu coração, a sua vida, seus trabalhos, seus sacrifícios, ofereça a Jesus, ofereça a Deus, agradecer sempre. Nós devemos ter esse coração grato, porque nos explica São Paulo, na sua carta a Timóteo, que a ingratidão também é um grande pecado. Não tem maior dor que uma pessoa se sentir assim de lado, aquela pessoa que não recebe gratidão, talvez os pais com os filhos, isso acontece muito entre os irmãos, você faz tudo e aquela pessoa é ingrata, aquela pessoa nem agradece. Isso é muito ruim. Isso às vezes acontece também na nossa vida espiritual. Portanto, saber agradecer mais do que pedir, mais do que ficar pedindo, agradeça a Deus, o dom da família, o dom da vida, a igreja, os sacramentos, a Eucaristia que nós temos, a Santa Missa, a Palavra de Deus. Nós temos muitos motivos para a gente agradecer. Como aquela historinha daquele homem, aqueles 2 homens que se perderam em alto mar, o barco virou em alto mar, mas depois eles foram salvos. Um chegou na areia, na praia, se ajoelhou chorando e agradecendo a Deus que Ele tinha salvado a sua vida. O outro, pelo contrário, tinha recebido o mesmo milagre, mas começou a murmurar e reclamar porque ele tinha perdido seus pertences em alto mar. E tem gente que é assim, só enxerga o lado negativo, só quer reclamar. Às vezes tem tantas graças para agradecer, mas a pessoa não sabe agradecer, é ingrata para com Deus. E agradecer não é só as coisas boas, não. A gente deve agradecer também as provações que a gente tem na nossa vida. Como Teresinha, Santa Teresinha, quando ela estava no leito de morte, ela falava justamente isso: tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus. Se eu estou sofrendo aqui, é para o meu bem, para a minha salvação. Como aconteceu também com São Carlo Acutis. Ele pegou leucemia, morreu bem novinho, e lá no leito de morte já, sofrendo todas aquelas dores, as pessoas iam lá consolar ele e saíam consoladas. Em vez de consolar ele, saíam consoladas, porque ele dizia: eu estou preparado para o céu, estou feliz, estou alegre. Sempre soltava um sorriso, mesmo no leito de morte. Essa é a alegria dos santos, esse é o agradecimento, tudo vem de Deus. E quando ele contraiu a doença, um dia seguinte que ele foi levado para o hospital, o médico sabia que ele estava sofrendo muitas dores. E aí perguntou a ele: está sentindo muita dor? Aí ele respondeu assim: não, o Papa está sofrendo mais do que eu, está sentindo mais do que eu. Ele não enxergava nem as dores dele, porque tudo ele reconhecia como dom de Deus. De verdade,
No seu tempo, Bento XVI estava sendo muito atacado pela mídia e sofrendo muito. Então ele tinha esse olhar de fé em meio à cruz e às provações também. Agradecer a Deus tudo que nós temos, sejam as alegrias, mas também as provações da nossa vida, a cruz da nossa vida. Saber agradecer, como nos alerta, nos explica São Paulo, por tudo dai graças, por tudo dai graças. Principalmente na Santa Missa, quando nós estamos aqui, a Santa Missa, que é a grande áxio, a grande ação de graças, é justamente o sacrifício da cruz, é um motivo para agradecer. Por que eu venho na missa dominical? Em primeiro lugar, é para agradecer, é oferecimento, é colocar a nossa vida aqui diante de Jesus, agradecendo ao Pai tudo que nós temos, a fé, o batismo que nós recebemos e tudo aquilo que Ele já derramou na nossa alma, na nossa vida espiritualmente. Vamos, portanto, amados irmãos, aprender esta lição, que possamos nos aproximarmos sempre de Jesus, aquele que pode limpar, tirar a lepra do nosso coração, para que possamos viver um coração limpo, viver a nossa vocação de batizados. E assim a gente perseverando na gratidão e ação de graças, reconhecendo os dons de Deus na nossa vida, possamos um dia também no céu oferecer a nossa ação de graças diante de Deus, diante de sua face. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.